Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de QFD, ou Desdobramento da Qualidade, ou ainda chamado de Casa da Qualidade. Então foi criado por Yoji Akayo no Japão. A primeira indústria a aplicar o QFD foi a Mitsubishi Heavy em 1972, lá no Japão. Nos Estados Unidos, as pioneiras foram a Ford e a Xerox nos anos 80. Então demorou quase uma década para ir do Japão para os Estados Unidos. QFD é uma técnica que pode ser empregada durante todo o processo de desenvolvimento do produto. Então, mas é mais utilizada no processo ainda de planejamento desse produto. Tem como objetivo auxiliar o time a incorporar no projeto as reais necessidades dos clientes. Então o foco está aqui no cliente. Então o QFD, que a sigla significa Quality Function Deployment, ou seja, desdobramento da função de qualidade, busca compreender como os clientes ou usuários finais se interessam na escolha de um produto ou um serviço e como ficam satisfeitos. Então, foca aqui nos clientes finais, tá? Analisar o que sabemos sobre as necessidades desse cliente, determinar qual o nível de desempenho para a entrega do produto ou serviço. Então, nível de desempenho sempre é algo quantitativo. Ligar as necessidades do cliente com o projeto, desenvolvimento, engenharia, produção e função de serviço. Então, não é só o cliente. Foca no cliente, mas depois isso tem que dar quase que um feedback para a empresa, ou relação, né? Não teria um feedback típico, mas é uma relação, uma associação do que os clientes pensam com o que a equipe de engenharia e de produção pensa, e aí construir algo novo a partir disso. Você tem que, a partir do trabalho original de Yoji Akayo, surgiram diferentes versões de metodologia. Não é que é diferente nome, são diferentes versões. Então tem algumas delas. QFD das 4 fases, QFD estendido, QFD das 4 ênfases, a matriz das matrizes, enfim. Então ele tem esse nome de matriz de casa, né, aqui, Casa da Qualidade, perdão, que é mais conhecida, por conta que o formato dela, ao final do uso da ferramenta, lembra uma casa. De modo geral, a estrutura do QFD é baseada num conjunto de matrizes, considerando requisitos do cliente, então o que deverá ser feito, e os requisitos técnicos, como deverá ser feito. Como é um conjunto de matrizes, por isso que tem aquele nome, matrizes das matrizes. E você tem esses dois fatores principais. Eu vou dar um exemplo aqui, baseado num site de Martins 2013, que achei muito interessante, que pega um exemplo de um cafezinho e começa a fazer o QFD desse café, para vocês verem. É um produto simples e pode ser feito o QFD dele, tá? Então, requisitos do cliente é o primeiro passo. Quais são os requisitos do cliente em relação ao cafezinho? São as expectativas, as necessidades e grau de importância de cada requisito, explicitado pelo cliente e obtidos através de pesquisa. Então não é que você vai definir certos parâmetros, é que você vai com o cliente e pergunta: o que é que você acha importante num café? Primeiro você faz isso com uma amostra de cliente, aí você vê certos parâmetros que se repete. Aí sim você vai com algo mais objetivo. Já com os parâmetros você aplica o que é chamado sistema de Likert, tá? Que acho que todo mundo já participou de uma pesquisa baseada nesse sistema de Likert. Então você vai com o cliente, o que é que você acha mais importante no café? Aí, qual é o grau de importância, perdão, que você atribui a cada um desses itens do café, né? Se ele é quente, aí você coloca numa escala de 1 a 5. Aí, aqui no caso o cliente em média marcaram 5, então é um requisito muito importante. Se ele é estimulante, os clientes marcaram 2. Se ele é saboroso, os clientes marcaram 4, então tem uma importância também relativamente alta. E o baixo preço foi marcado 12. Então esses dois aqui são os menos importantes no caso do nosso exemplo.
mas quem define são os clientes. Depois você vai para os requisitos do projeto. Então, são ações ou propriedades que agregam valor ao produto, sendo definidas pelos técnicos da organização que servem o cafezinho. Então, no caso aqui é a empresa, né? Não está falando da que fornece café, mas da lanchonete, por exemplo, que vende café, da padaria. Então, são os requisitos que se tem para fazer esse café. Então, primeiro a temperatura do cafezinho, a quantidade de cafeína, os componentes do sabor, o componente de aroma, o preço de venda, quanto é que você vai vender aí para o cliente, e o volume, quanto é que você vai vender quanto é que vai, se vai ser uma xícara grande, uma xícara pequena. Então você estabelece primeiro esses requisitos. Depois você vai associar, olha, o que os clientes e como, ou seja, os requisitos do cliente com os requisitos técnicos dos processos. Então, olha, a temperatura do café tem uma relação forte com se ele é quente, está frio, é óbvio, se ele é estimulante e se ele é saboroso também. Quando você pega a quantidade de cafeína, tem uma relação com a quentura, uma relação forte com o estímulo e uma relação fraca com se ele é saboroso ou não. Com o preço, nenhuma desses fatores é relevante. O sabor tem uma relação fraca aqui com o estímulo e, claro, forte com o saboroso. Os componentes do aroma, uma relação forte aqui, média, perdão, com o estímulo e fraca com se ele é saboroso ou não. Quando você pega o preço de venda, tem uma relação forte com o baixo preço, né? Isso é óbvio. E também, quando você pega o volume, também tem uma relação média com o baixo preço também. Você estabelece essa matriz aqui para esses parâmetros de linhas e colunas. E aí depois já começa a construir o telhado da casa, olha. Que onde é que vai estar? A relação entre esses componentes aqui, olha. Entre os requisitos do projeto. Relação entre os comos. Então, a temperatura não tem uma relação com ninguém, mas quando você pega a quantidade de cafeína, ela tem uma relação positiva forte com o sabor. Claro, quanto mais cafeína, mais sabor vai ter o café. Também tem uma relação forte com o aroma e uma relação negativa forte com o preço de venda. Isso diz assim, quanto mais cafeína, maior vai ser o preço de venda. Acho que essa é a ideia que está passando aqui. Componente do sabor, uma relação positiva forte com o aroma e também uma negativa forte com o preço de venda. Componente do aroma, só aqui já está no final da matriz, né, tem uma relação negativa com o preço de venda. Ou seja, quanto mais você coloca nesse componente, mais caro você vai ter que vender. E aqui o preço de venda tem uma relação positiva forte com o volume. Tá bom? Então é essa a ideia, tá? Você faz aí essa relação. Nesse caso aqui, acho que está considerando o preço unitário e o volume de produção. Aí já entraria aquela questão ali do ganho de escala. Se você produz muito, você consegue ter ganho de escala e vender num preço mais competitivo, tá? O preço unitário, o custo unitário desse produto ele cai. Nesse sentido. Aí você faz na quinta etapa o benchmark externo. Então, verificar o desempenho dos concorrentes na visão dos clientes. Aí você coloca mais uma coluna aqui que são dos concorrentes. E aí você vai avaliar esses requisitos dos clientes. O que é que eles pensam? Só a lanchonete lá da esquina que concorre com você, por exemplo. O que é que eles atribuem como relevante para esse café de lá? Olha, esse aqui é o primeiro concorrente. A gente percebe que os clientes eles atribuem um baixo preço, tá? Então é um concorrente aí que compete por preço. Em compensação, ele não é tão estimulante e também não foi tão bem avaliado quanto a quentura e o sabor. Já o segundo concorrente, ele foi muito bem avaliado aqui também, tá? Quanto a quentura. Esse aqui teve uma nota média entre o estimulante e sabor e o preço não foi tão bem avaliado, deve ser um concorrente que vende o produto mais caro, tá? E tenta aí competir por qualidade ou valor, né? Que é um termo mais subjetivo até. Então, benchmark interno vai verificar o desempenho dos concorrentes na visão dos técnicos da empresa. Então, como está na visão dos técnicos, ele vem para cá, para as colunas, olha.
Então, meta de especificação aqui, ó. Você tem a meta dessas especificações aqui, olha. Então, quanto é a temperatura ideal, quanto é a quantidade de cafeína, o sabor, o componente do aroma, o teor também do aroma, o preço de venda quanto deve ser e o volume de produção. Aí você vai estabelecer, com base aqui nesses teus concorrentes, quanto deve ser o benchmark interno, quanto é que o meu café ele precisa ter em cada um desses parâmetros aqui, tá? E aí você tem a última etapa da casa da qualidade, tá? Isso aqui é só um exemplo, claro, né, que você tem várias metodologias de QFD, mas só para ficar claro como só para exemplificar, perdão, como pode ser feito aqui com esse produto. Então, a principal referência aqui dessa aula, o Santos, tá? A apostila de gestão da qualidade e confiabilidade. E aqui é o próprio site, né? Na verdade, é o blog da qualidade. Esse autor aqui, Martins. Então, passo a passo para a construção da casa da qualidade, que mostra aí esse exemplo do cafezinho. Então, pessoal, é isso. Até a próxima.